conscientização sobre a inclusão da pessoa com síndrome de Down na sociedade. Relato de minhas experiências. Prezados senhores e senhoras, bom dia a todos. Bom dia. Eu me chamo Liane Martins Colares. Tenho 55 anos. Nasci em Bagé, aqui no Rio Grande do Sul. Sonhar é preciso. Realizar o sonho deve ser o desejo de todo o ser humano. E alcançá-lo é maravilhoso. A síndrome de Down, pela tese do médico francês Jérôme Lejeune, apresentada no Congresso Científico em 1959, no Canadá, é uma deficiência causada por um acidente genético. O acidente genético não é uma doença, como até então era tratada. Esse acidente ocorre normalmente no par 21 dos cromossomos. E hoje é conhecido como a trissomia do 21. Eu gostaria de fazer um chamamento sobre a processão de inclusão da pessoa com a síndrome de Down na sociedade, lembrando a sábia lição da professora e também ela é amiga que chama Maria Teresa Mantuan, que diz assim: a inclusão é o privilégio de conviver com a diferença. E como é tão importante a inclusão na família, na escola regular, no esporte e no trabalho. Na vida de qualquer pessoa, deficiente ou não, é um ato que dá o sentido de viver. Vocês pensam, vocês pensam que é fácil ser incluída na escola regular, no mercado de trabalho, na sociedade. Não é fácil. Mas eu continuo na luta. Vocês podem estar pensando que eu nunca tive preconceito. Só eu sei o quanto foi difícil. Mas nunca me acomodei, aceitando os limites impostos pelo acidente genético. E digo mais, não deixe que o acidente genético tenha a última palavra na sua vida. Pensa que é fácil viver nessa sociedade. E hoje, eu pergunto a vocês, o que é ser normal, se todos nós somos diferentes? Lembro com orgulho a importância da minha família no processo inclusivo na escola, no trabalho, na sociedade, com o apoio firme de meus pais, Edson e Marilei. E os meus irmãos, Marcos Vinícius, ele é médico, cirurgião crânio, maxilofacial, e Lisiane, fonoaudióloga. Que me faz lembrar a minha primeira boneca. O que me faz lembrar a minha primeira fonoaudióloga, a boneca, Prozinha. Pois naquela época não existia. Na minha cidade, esse atendimento. A história é que, quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe comprou uma boneca que falava 14 frases curtas. E ela fazia que eu repetisse frases. Com isso, exercitava a minha musculatura facial
e a fala. Foi muito importante essa atividade no meu aprendizado. Ela, agora, ela é minha fonoaudióloga. Ela agora já é adulta, como eu. Quanto ao meu processo de inclusão na escola regular, acredito ter sido a primeira aluna com a síndrome de Down a frequentar no Brasil uma escola regular. Foi no Jardim de Infância Menino Jesus, em Bagé, no Rio Grande do Sul, em 1968 e 1969. Ensino fundamental, cursei desde a 4ª série, no ano de 1989, no Colégio Minas Gerais, em Minas Gerais, em Brasília. E na conclusão da 8ª série, em 1995, eu fui escolhida. Por que fui escolhida? Pelos meus colegas das 4 turmas. A oradora da formatura. Imagina a gratidão que senti nesse momento. Fiz também o curso de informática. Passei pela inclusão no esporte. Maior destaque foi nas Olimpíadas Especiais, em Minneapolis, nos Estados Unidos, quando ganhei 2 medalhas de ouro. No nado costa e nado livre, competindo pelo Brasil em 1991. E já, a fase de adulta, em 1996. Fui incluída no mercado de trabalho, como estagiária na Associação Prodal, em Brasília. Ainda como estagiária na Corge, ainda como estagiária na Corge DF, coordenada pelo Dr. Paulo Becker. Exemplo de luta pela garantia dos nossos direitos em 1997 e 1998. Entre 2001 e 2009, já com carteira profissional, trabalhei com crianças na Sociedade Cruz de Malta e cheguei ao Superior Tribunal de Justiça, no STJ, onde eu trabalhei por 5 anos, em 2010 a 2014. De lá fui trabalhar na coordenação de promoção da pessoa com deficiência no governo do Distrito Federal de 2015 a março de 2016. Meu sonho maior é, no futuro bem próximo. Por quê? A inclusão, a ampliação da colocação no mercado de trabalho de pessoa com deficiência e, ainda mais, mulher, como todo mundo é, seja o caminho de um ato natural. Vocês podem perguntar qual é a grande paixão da Liane. Aí eu confesso para vocês que a minha grande paixão é o teatro, que pratico e ensaio todos os finais de semana na Companhia de Teatro Neinando, em Brasília. Faço parte ainda no grupo Poetizar, coletivo teatral sobre a direção do professor Rômulo Mendes, na peça Meu Precioso Cabaré, que fala sobre a síndrome de Down. Essa peça foi apresentada no Festival Nacional de Teatro de Barbacena, em Minas Gerais.
em 2016, quando recebi o prêmio de melhor atriz do festival. Também participo em eventos como palestrante nas escolas, congressos sobre a síndrome de Down, no Brasil, no exterior, como a AIA, na Holanda, em 2000. E sempre disposta a conhecer familiares, pessoas com a síndrome de Down, transmitindo meu entusiasmo pela causa. Na diretoria na atual diretoria da nossa Associação DF Down, presidida pela líder e amiga Cleo Bon. Sou diretora de Relações Públicas. Outro projeto bem legal que eu faço parte. Por quê? Websérie Geração 21, que conta a história de vida de 12 jovens com a síndrome de Down, de várias partes do Brasil, produzido pelo publicitário e cineasta Alex Duarte, em 2017. Também sou escritora. Sempre tive um grande sonho de escrever um livro que contasse a trajetória da minha vida. Uma pessoa com a síndrome de Down, com vários obstáculos para vencer, como o preconceito, olhares maldosos, a cara feia, até provar que seria capaz. E, enfim, estar presente nos grupos da sociedade. O livro foi publicado em 2004. Agora eu estou trabalhando numa segunda edição do livro. Um dos lançamentos do meu livro, Liane, Mulher Como Todas. Na campanha, ser diferente é normal. Em Campinas, em São Paulo, com a presença da cantora Sandy, em 2006. O primeiro grupo foi social inclusivo que vivi. Foi com a minha família, meus pais, os meus irmãos. Nunca me esconderam e sempre estive presente em todos os lugares onde eles estavam e digo mais. O sim da minha família é diferente do sim da sua. Assim como a sua história é diferente da minha. E vocês nem imaginam o tanto que meus pais brigaram para eu ser aceita, seja na escola regular, no esporte, competições nacionais, internacionais, participando de bailes infantis, quando criança, em festas. Fato marcante na vida social foi a minha participação no baile de debutantes, de 1978, em Bagé, minha cidade natal. Embora eu não estivesse morando mais lá. E digo mais, se a minha família tivesse me rejeitado, negando a sua parte na minha história, ficaria um vazio que ninguém poderia preencher. Tenho certeza que a minha caminhada servirá de inspiração para outras pessoas com deficiência e que possam ser incluídas na sociedade para exercer o pleno direito da cidadania. Também espero que a minha história possa ajudar casais que receberam filhos com a síndrome de Down, com a minha família, meus pais, meus irmãos, a minha família. Sentindo que é possível vencer. A gente tem que vencer. Se não, a gente não vence, o que a gente faz? Tem que vencer. Chegando num final feliz, quero agradecer do fundo do meu coração o convite dos organizadores desse evento,
pela coragem da oportunidade que me deram para eu contar aqui um pouco de minha história de vida. E para finalizar, deixo para a nossa reflexão a sábia lição do pensador do britânico John Ruskin, que diz assim: a natureza pinta para nós, dia após dia, quadros de infinita beleza, se tivermos olhos sensíveis para ver. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado. Agradeço a Joyce, a Ana, a todos vocês. Muito obrigada.